Sejam todos bem-vindos ao canal Jesus Quiz. Aqui mergulharemos nas sagradas escrituras da Bíblia para explorar as emocionantes histórias e ensinamentos deixados por Jesus e outros personagens bíblicos. Nosso objetivo é desafiá-los, enriquecer seu conhecimento bíblico e, acima de tudo, fortalecer sua fé. Preparem-se para momentos de reflexão, aprendizado e diversão enquanto testamos seus conhecimentos com nossos quizzes inspiradores. Então, se inscreva no canal e ativem o sininho para não perder nenhum episódio cheio de sabedoria e ensinamentos divinos. Hoje, mergulharemos nas fascinantes histórias do profeta Samuel, um dos grandes líderes e mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Preparem-se para testar seus conhecimentos sobre a vida e os feitos desse profeta notável. Vamos descobrir juntos os segredos e lições por trás das perguntas que preparamos sobre a vida do profeta Samuel. E agora, sem mais demora, é hora de embarcar nessa emocionante jornada através dos tempos e desvendar os mistérios da vida do profeta Samuel. Vamos à primeira pergunta. Qual era o nome do pai de Samuel? Letra A. Eli. Letra B. Eucana. Letra C. Jacó. Letra D. Jessé. Tempo para pensar. O pai de Samuel era Eucana. Ele era um homem da tribo de Efraim que vivia em Ramá, uma cidade localizada nas montanhas de Efraim, do território de Israel. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 1 e versículo 1. Pergunta número 2. Qual era o nome da mãe de Samuel? Letra A. Sara. Letra B. Penina. Letra C. Rebeca. Letra D. Ana. Você tem 10 segundos para pensar. O nome da mãe de Samuel era Ana. Ela era uma das duas esposas de Eucana, e a Bíblia destaca sua história como uma mulher piedosa e fervorosa em suas orações a Deus. Ana enfrentou o desafio da infertilidade e orou com grande sinceridade ao Senhor para que ele lhe concedesse um filho. Deus respondeu às suas orações e abençoou Ana com o nascimento de Samuel, que se tornou um dos grandes profetas e líderes de Israel, desempenhando um papel crucial na história do povo escolhido por Deus. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 1 e versículo 2. Pergunta número 3. Onde Samuel foi dedicado a Deus quando ainda era criança? Letra A. Templo de Siló. Letra B. Sinagoga de Nazaré. Letra C. Monte Sinai. Letra D. Templo de Jericó. Você tem 10 segundos para pensar. Samuel foi dedicado a Deus quando ainda era criança no templo em Siló. Sua mãe, Ana, havia feito um voto ao Senhor, prometendo que, se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria a ele para todo o tempo de sua vida. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 24 a 28. Pergunta número 4. Qual era o nome do sacerdote que cuidou de Samuel e o ensinou no templo? Letra A. Eli. Letra B. Abiatar. Letra C. Elias. Letra D. Jessé. Tempo para pensar. O nome do sacerdote que cuidou de Samuel e o ensinou no templo era Eli. Ele era o sacerdote principal em Siló, onde o templo estava localizado. Eli desempenhou um papel significativo na vida de Samuel, especialmente após sua mãe, Ana, tê-lo dedicado ao serviço de Deus. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 a 11 e 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 10. Pergunta número 5. Em que cidade ficava a casa de Samuel? Letra A. Gibeá. Letra B. Ramá. Letra C. Belém. Letra D. Jerusalém.
Tempo para pensar. A casa de Samuel ficava em Ramá. A cidade de Ramá ficava em uma região montanhosa conhecida como Montanhas de Efraim, que era uma área central de Israel. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 e 5. Estamos na metade do nosso quiz bíblico sobre a vida do profeta Samuel. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. Se possível, compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam participar dessa experiência enriquecedora. Vamos unir ainda mais pessoas para desvendar os ensinamentos e mistérios da Bíblia juntos. Pergunta número 6. Por que o povo de Israel pediu a Samuel que lhes desse um rei? Letra A. Achavam que Samuel não era mais competente para liderar o povo. Letra B. Estavam cansados de seguir a Deus e queriam uma liderança humana. Letra C. Desejavam ser como outras nações e ter um rei humano para governá-los. Letra D. Queriam ter um governante humano para impressionar outras nações. Tempo para pensar. O povo de Israel pediu a Samuel que lhes desse um rei porque eles queriam ser governados como as outras nações ao seu redor. Até aquele momento, Israel era uma teocracia, ou seja, Deus era o seu rei e eles eram governados pelos juízes, que eram líderes designados por Deus para orientar e governar o povo. No entanto, os israelitas observaram que outras nações tinham reis humanos como governantes, e isso despertou o desejo deles por um rei terreno também. Eles queriam um líder visível, um rei que os representasse nas batalhas, que os guiasse em questões políticas e que fosse como os reis das outras nações. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 e 5. Pergunta número 7. Além de profeta, qual foi o outro papel que Samuel desempenhou em Israel? Letra A. Rei de Israel. Letra B. Conselheiro do rei. Letra C. Juiz. Letra D. General do exército. Tempo para pensar. Além de ser um profeta, Samuel também atuou como juiz em Israel. Na época em que ele viveu, os juízes eram líderes designados por Deus para governar o povo de Israel, resolver disputas e administrar a justiça. Os juízes exerciam um papel importante como líderes militares e espirituais, guiando o povo em tempos de conflito e orientando-os nos caminhos de Deus. A liderança de Samuel como juiz foi significativa na história de Israel. Ele ajudou a unir o povo e a restaurar a aliança com Deus. Além disso, Samuel foi fundamental na transição do sistema de governo baseado em juízes para a monarquia, quando o povo solicitou um rei, e ele ungiu o primeiro rei de Israel. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 7, do versículo 15 ao 17. Pergunta número 8. Quem foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel? Letra A. Davi. Letra B. Caleb. Letra C. Saul. Letra D. Josué. Você tem 10 segundos para pensar. O primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, foi Saul. Deus instruiu Samuel a ungir Saul como rei para governar sobre o povo de Israel. Saul foi escolhido por Deus através de Samuel para ser o rei, e ele governou Israel por muitos anos. Inicialmente, Saul demonstrou qualidades promissoras como rei, mas com o tempo, seu comportamento desobediente e sua falta de confiança em Deus levaram à sua rejeição como rei. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 10, e versículo 1. Pergunta número 9. O que Samuel fez com o rei Agag de Amaleque depois que Saul poupou sua vida?
Letra A. Samuel perdoou Agag. Letra B. Samuel levou Agag como prisioneiro para Gilgal. Letra C. Samuel entregou Agag a Saul para que ele o punisse. Letra D. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Você tem 10 segundos para pensar. Após Saul poupar a vida do rei Agag de Amaleque, desobedecendo às instruções de Deus, Samuel, o profeta, tomou a espada e executou pessoalmente Agag. Samuel executou Agag como consequência da desobediência de Saul e em cumprimento da vontade divina. Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente Amaleque e todo o seu povo, mas Saul poupou a vida do rei Agag e parte do despojo, o que resultou na reprovação divina sobre o seu reinado. A execução de Agag por Samuel enfatiza a seriedade das ordens de Deus e a importância da obediência ao Senhor. Foi um ato de justiça e juízo divino pelas ações de Amaleque contra o povo de Israel e por causa da desobediência de Saul. A referência bíblica está em 1 Samuel capítulo 15, versículos 32 e 33. Pergunta número 10. Quem foi o próximo rei ungido por Samuel, após a rejeição de Saul? Letra A. Davi. Letra B. Caleb. Letra C. Eliabe. Letra D. Josué. Tempo para pensar. O próximo rei ungido por Samuel, após a rejeição de Saul, foi Davi. Deus instruiu Samuel a ir à casa de Jessé, em Belém, onde ele encontrou Davi, o filho mais novo de Jessé, e o ungiu como o próximo rei de Israel. Davi foi ungido como rei ainda jovem, mas ele ainda não subiu ao trono imediatamente. Após a unção, ele continuou a servir no palácio de Saul como músico e também enfrentou a famosa história de Davi e Golias. Com o tempo, Deus providenciou para que Davi se tornasse o rei de Israel, e seu reinado foi marcado por muitos eventos significativos, incluindo suas vitórias militares, seu papel como compositor de salmos e sua aliança com Deus. Davi é lembrado como um dos maiores reis de Israel e é uma figura importante no Antigo Testamento. A referência bíblica está em Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13. Samuel foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento da Bíblia. Sua história é repleta de eventos significativos que moldaram o destino do povo de Israel. Nascido de sua mãe Ana, após uma fervorosa oração, Samuel foi dedicado a Deus ainda criança e serviu no templo sob a orientação do sacerdote Eli. Enquanto crescia, Deus o chamou para ser um mensageiro divino, revelando-se a Samuel através de visões e palavras proféticas. Ele desempenhou um papel crucial como juiz em Israel, orientando e liderando o povo em momentos de conflito e desafio. Após a insatisfação do povo com o governo teocrático, eles pediram a Samuel que lhes desse um rei humano. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, mas a desobediência de Saul aos mandamentos de Deus resultou em sua rejeição como rei. Em seguida, Samuel ungiu Davi como o futuro rei de Israel, iniciando a dinastia davídica. Samuel testemunhou eventos marcantes, como a vitória de Davi sobre Golias e a unificação das tribos de Israel sob um único rei. Sua vida foi marcada pela fidelidade a Deus, pela coragem em enfrentar desafios e pela determinação em cumprir a vontade divina. Ao final de seus dias, Samuel permaneceu como uma figura respeitada e inspiradora para o povo de Israel, sendo lembrado como um grande profeta, juiz e líder espiritual. Sua história é uma fonte de lições valiosas sobre obediência, fé e a importância de ouvir e seguir a voz de Deus. Que a memória de Samuel nos inspire a buscar a vontade do Senhor em nossas vidas e a vivermos com integridade diante de Deus e dos homens. E assim, encerramos mais um episódio do Jesus Quiz sobre o profeta Samuel. Fiquem ligados para mais desafios bíblicos repletos de aprendizado e fé. Até a próxima!